Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Olha só, agora nós vamos para o quê? Para a terceira aula, para o 1.3, a terceira aula do nosso primeiro módulo. Lembra? Do top 1 do Enem. E aí agora nós vamos sair um pouco daquela leitura de temperatura de fusão e ebulição e vamos adentrar ao mundo da solubilidade. Isso cai demais no Enem, gente. Saber usar o termo lipofilia, lipofobia, hidrofilia, hidrofobia, uma substância anfifílica ou anfipática. Professor, que isso? Esse tanto de termo? Calma, relaxa, é tranquilo. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui a gente sabe muito bem que, principalmente ali entre líquidos, o princípio semelhante dissolve semelhante, ele é muito usado, ele é muito comum, ele funciona muito bem, certo? Então líquidos polares geralmente se dissolvem em líquidos polares, tá? E os líquidos apolares se dissolverão em líquidos apolares. Na química orgânica existem muitos líquidos que não se dissolvem em água, né? Os óleos em geral, os hidrocarbonetos aí, ó, é de difícil adentrar, né, a água, né, para um composto apolar. Se você tem ali os derivados do petróleo, como eles são hidrocarbonetos, eles são essencialmente apolares, né? Então ali a gasolina, o óleo diesel, quando em contato com a água, a afinidade é mínima. Por quê? Porque você teria um líquido polar, né, e um líquido apolar, então não há semelhança de polaridade. Com isso, os derivados do petróleo eles tendem a ficar sobre a água, porque os hidrocarbonetos são menos densos que a água, então eles vão flutuar, ok? Tranquilo? Ótimo, então isso já é importante que você tenha essa lucidez. Ali na orgânica, muitas vezes você vai ter que usar um solvente que não seja polar, certo? O benzeno muitas vezes é usado como um solvente, os éteres são utilizados como solventes, tá? Vários hidrocarbonetos também podem ter esse princípio, essa utilidade. Tudo bem? Ótimo, então assim, ó, agora o lance da cadeia que nós vimos na primeira aula desse módulo, vamos lá, à medida que a cadeia vai aumentando, você lembra? A superfície de contato vai aumentando, a temperatura de ebulição vai aumentando. Agora, e quanto à solubilidade em água, como é que fica? Olha só, você tem que ter a seguinte leitura. Se os hidrocarbonetos são apolares e eles só possuem carbono e hidrogênio, as cadeias carbônicas seguem esse mesmo princípio. Tá? Mesmo que você tenha uma função diferente, mas à medida que a cadeia carbônica ela vai aumentando, ela vai se avolumando, essa expressão da apolaridade, ela aumenta. Então assim, ó, quanto maior a cadeia carbônica, independentemente da função, maior será a lipofilia. Filia por lipídio, filia por substância apolar. Certo? Então, se a lipofilia é maior, o que acontece com a hidrofilia? A hidrofilia vai ser menor. Uma substância de cadeia carbônica muito grande, ela vai ser lipofílica, ou seja, ela tem filia por lipídios, tá? Agora, a hidrofilia dela é baixíssima, tá? Então, o ideal aqui é que você falasse assim, ó, que ela é uma espécie que tem elevada hidrofobia, tá? É uma substância que possui, se a lipofilia dela é elevada, é porque a hidrofobia, né, é uma substância que não se dissolve em água. Gente, você entendeu a lógica? Beleza? Quanto maior a cadeia carbônica, menor vai ser a solubilidade em água. Ótimo, professor. Então, estamos indo bem, está indo legal. E eu tenho um exemplo aqui para você perceber isso, ó. Quando a gente fala em álcoois, vem à nossa cabeça o etanol.
O etanol é solúvel em água, faz sentido, faz mesmo. O etanol ele tem uma solubilidade em água infinita. Você pode misturar em qualquer proporção, certo? Agora, qualquer álcool é solúvel em água? Não. Apesar de apresentar o OH, né, lembra que faz ligação de hidrogênio com a água, mas à medida que a cadeia carbônica vai aumentando muito, o que vai acontecer? A lipofilia aumenta, ou seja, a solubilidade em água, como é que é? Diminui. Entendeu? Então, olha a comparação aqui, ó. Só para vocês terem uma noção, com 2 carbonos, a solubilidade é infinita. Agora, aqui, ó, eu vou até mudar um pouquinho isso aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Escrevi errado aqui, ó. É o butanol. Ó, com 2 carbonos, a solubilidade ainda é infinita. Com 4, a solubilidade já caiu muito. De infinito, ela caiu para 7,9 gramas para 100 de água. Olha só que queda vertiginosa. Se você pegar um álcool de 8 carbonos, a solubilidade dele é quase zero. Quanto maior a cadeia carbônica, menor será a solubilidade em água. Em se tratando de álcoois, vamos falar mais um detalhe importante aqui, ó. À medida que aparecem muitos grupos eletronegativos, do tipo oxigenados, do tipo nitrogenados, o que vai acontecer? Aí é a polaridade que aumenta. Tá? Então olha só, à medida que aumenta o número de grupos eletronegativos, vai aumentar a polaridade, então vai ficar mais solúvel em água. A hidrofilia, ó, hidrofilia, vai lá em cima, né? São as espécies lipofóbicas, né? Elas gostam muito da água. Então, aqui falando, se tratando de álcool, o etanol, ele é vendido no posto de gasolina misturado à água, é álcool hidratado. Então, eles se misturam? Sim, eles fazem ligação de hidrogênio, não é isso? Ó, eles fazem ligação de hidrogênio. Eles se misturam muito bem, ótimo, né? Formam uma mistura homogênea. Legal, mas a pergunta que eu quero te fazer é assim, ó. No caso particular do etanol, ele se dissolve também na gasolina? E aí, gente, o que você acha? Professor, tio John, eu acho que não. Gente, é lógico que dissolve, gente. A gasolina nossa, do comercial, a do posto de gasolina, ela tem por volta de 27%, 25%, 27% de álcool, de etanol. Ah, é, professor? Gente, não é homogêneo, não? Ué, professor, mas que estranho. Aqui, gente, ó, esses 2 componentes, eles se dissolvem através de dipolo induzido. Lembra? Ó, dipolo induzido, interação entre grupos apolares. Professor, mas aí eu achei muito estranho. Por quê? Ué, porque a gasolina e a água não se misturam. Agora, o álcool mistura com os 2? Gente, isso pode acontecer principalmente na química orgânica, tá? Onde você tem um composto que ele tem um grupo polar e um grupo apolar. No caso do etanol é isso que acontece, ó, porque olha para o etanol, a hidroxila interagirá com a água através de ligação de hidrogênio, certo? Agora, a cadeia carbônica dele, né, que é a parte apolar dele, interagirá com a gasolina, que é um hidrocarboneto. Há uma interação, é mais fraca? Mas há essa interação. Entendeu? Então, caso não tenha água, o álcool ele vai misturar a gasolina? Vai através de dipolo induzido. Então, não esqueça, substâncias que se dissolvem simultaneamente em água e em gasolina, ou seja, ela tem um grupo polar e um grupo apolar. O sabão não é assim, gente? Sabão não tem uma parte dele polar e uma parte apolar? Sabão e detergente? Quando isso acontece, gente, você fala que a espécie é anfifílica. Guarda esse nome. Anfifílica, ó. Anfifílica ou anfipática. São substâncias que possuem na sua estrutura parte polar e parte apolar. Não se esqueça, é fundamental isso, tá? E aí, vamos pensar um pouco na biologia agora. Vocês estudam as vitaminas, né?
As vitaminas, algumas delas, né, nós temos um grupo de vitaminas hidrossolúveis, certo? Que são eliminadas na urina, então você tem que suplementar de forma mais intensa as vitaminas hidrossolúveis, enquanto que é comum também as vitaminas lipossolúveis, aquelas que vão ficar aprisionadas aí nos seus tecidos de natureza apolar, certo? No tecido adiposo, principalmente. Então, professor, como é que eu vou reconhecer estruturalmente quando que uma vitamina é hidro e quando que uma vitamina é lipossolúvel? Você já sabe. Vem cá. Uma vitamina tida como hidrossolúvel, ela vai... O que ela apresenta? Ela apresenta um menor número de carbonos, certo? Menor número de carbonos. A lipossolúvel, o número de carbonos vai ser maior. Já vamos comparar aqui? Percebe que aqui é a vitamina C, o ácido ascórbico. A quantidade de carbono é muito menor do que na vitamina A. Olha aqui, gente, o tanto de carbono que tem na vitamina A. Então isso salta aos olhos, isso é latente. Outra coisa importante, nas vitaminas hidrossolúveis, o número de grupos eletronegativos, o número de grupos eletronegativos, gente, vai ser bem maior. Olha aqui, oxigênio, hidroxila, 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 percebeu? Agora, numa vitamina lipossolúvel, esses grupos eletronegativos, eles podem aparecer? Podem, mas serão pouquíssimos, viu? Então aqui, você percebeu que só tem um grupo hidroxila, é só um grupo eletronegativo, sacou? Então a apolaridade, a lipofilia aqui na vitamina A é muito maior, assim como na vitamina D, na vitamina E, na vitamina K, certo? Olha a importância disso, não pode esquecer. Quero te agradecer por mais essa aula. Tenha convicção que tudo isso aqui vai aparecer na sua prova do Enem, tá? E você vai lembrar do tio John e vai me chamar pro churrasco. Valeu? Até mais, gente. Tchau, tchau!